Amém. Marcos capítulo 16, a ressurreição de Jesus diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, dizendo umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém. Deixe sentar. Irmãos, esse texto nos traz a lembrança de alguns outros textos, e nós vamos com a mente passeando pela Escritura, passeando com a mente realmente, né? O que isso quer dizer? Você vai lembrando, o Espírito Santo te dá um texto, te lembra outro e vai formando uma lição na sua memória, vai te trazendo conhecimento e vai te exortando, vai mostrando que você ainda precisa alcançar, amém? Todos nós precisamos alcançar muitas coisas. Eu às vezes não compreendo como alguns homens conseguem alguns ministérios tão gloriosos, tão tremendos. Eu começo a ler o livro desses homens, a pesquisar um pouquinho da vida desses homens, para tentar entender como é que eles chegaram naquele nível, como é que eles conseguiram alcançar aquilo. Mas o resumo da história é que tudo se resume em intimidade com Deus. Esta é a grande verdade dos fatos. Mas assim a Escritura vai nos ensinando pelo mover do Espírito de Deus. Aqui você vê que passado o sábado, mas esse não é o primeiro sábado, é o segundo sábado, né? O que aconteceu? Jesus foi crucificado às 15 horas, o que seria 15 horas, 3 horas da tarde, foi a hora em que ele expirou, né? Bradou e expirou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali ele morreu. Então já era a tarde de sábado, que logo daria início à noite dos judeus. E aquela sexta-feira, a seguir o sábado, era dia de quê? A Páscoa, né? Jesus morreu exatamente no tempo da Páscoa. Por quê? Porque ele era o próprio Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que foi tipificado quando Deus mandou Moisés colocar o sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte não entrasse na casa dos israelitas. Aquele Cordeiro sacrificado lá era a tipologia, a tipificação do Cristo que seria sacrificado aqui no Novo Testamento. Por isso em João 1:29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus se encontra morto na sexta-feira à tarde e vem a Páscoa. A Páscoa era uma festa celebrada com quantos dias? 7 dias originalmente, mas nesse tempo em que Roma está dominando, não deu esse privilégio todo para a nação judaica celebrar uma festa por 7 dias. Alguém em cativeiro fazer o que bem quer? Então eles deram apenas 2 dias. 2 dias. Aí tem mais lição do que a minha e a sua cabeça juntas consigam entender. Esta é a verdade, consiga captar, né? O povo de Deus sofrendo opressão do Império Romano e coisas se cumprindo. Assim é a igreja, irmão.
Nós, povo de Deus, sofrendo opressões, mas as coisas se cumprindo. O mundo jaz no maligno, mas ninguém vai impedir Cristo de ressuscitar. Assim, ninguém pode impedir que a glória dele se manifeste na sua vida. Vamos cair na real e vamos dizer, só depende de mim. Eu sou o que eu quiser ser. Se a Escritura me dá a chance de ser um grande homem de Deus, eu só não serei isso se eu fracassar. Não interessa o mundo, não interessa quem me apoie, não me interessa quem me discrimina, isso não interessa. Ele está comigo? Se ele está comigo, ele diz, vai que eu sou contigo, acabou a história. Nada impede, não tem nada que impeça. Então Jesus morre na sexta-feira à tarde, aí vem 2 sábados pela frente. Se você ver o final do livro do Evangelho de João, vai dizer que eles se apressam em tirar os corpos da cruz, das cruzes, né? Por quê? Porque grande era aquele sábado. O que é essa expressão? Grande era aquele sábado. Era um sábado de 48 horas. Eles celebravam, chamavam sábado, mas juntavam 2 dias. E só depois voltava a contar o domingo. Então Jesus ficou, né? Morreu na sexta, passou o sábado, passou outro sábado, que são 2 dias, porque eles chamavam os 2 dias juntos de sábado, e veio o domingo. Então, se você contar direitinho, você vai ver que Jesus ficou de sexta para sábado uma noite, de sábado para sábado outra noite e de sábado para domingo outra noite. 3 noites Jesus sepultado. Mas se você contar de sexta para sábado, não teve dia. Só teve dia de um primeiro sábado para o segundo, um dia. E de o segundo sábado para o domingo, 2 dias. Então Jesus Cristo ficou sepultado 3 noites e 2 dias. Então, na manhã, diz a Bíblia, na manhã do terceiro dia, na manhã do terceiro dia, então ele não ficou um dia inteiro, mais um dia inteiro sepultado. Na manhã do terceiro dia ele ressuscitou, né? Esses 2 sábados em que ele esteve oculto, representa os 2000 anos da graça em que nós estamos vivendo. Ele ficou oculto para os judeus, mas ele ressuscita na manhã do terceiro dia para os judeus, só se manifestou a judeu. Depois diz a Bíblia que estavam eles reunidos, ele se manifestou a eles. Foi uma manifestação para os judeus, e isso tipifica o seu retorno. Depois desses 2000 anos que nós estamos vivendo, Jesus voltará para os judeus, retornará para a nação judaica. Mas os 2000 anos já começaram, não começaram? E aqui a Escritura diz que foi muito cedo no primeiro dia. Muito cedo, então, significa que o dia já havia nascido, começado. Então, o milênio, quando Jesus voltar, o milênio, o terceiro dia da sua ressurreição já terá começado. E diz aqui, muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol. Ao despontar do sol. O que significa o sol? Manifestação da glória de Deus, despontar. Você sabe o que é esse despontar do sol? Não, claro. Fica difícil de entender certas coisas assim, né? De cara. Esse despontar do sol é o surgimento do ministério da restauração, que trará o brilho da glória de Deus de volta. Mas mal o ministério da restauração alastrar, a igreja é arrebatada. Esse despontar do sol significa isso. A Bíblia faz questão de enfatizar aqui. Então, seguindo, nós podemos ver isso mais calmamente no nosso seminário, dia após dia. A gente sempre passa por essas lições. E diz que diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Irmão, você pode pensar assim: se você está caminhando de uma maneira certa,
Você pode imaginar assim, quem vai remover aquela pedra? Quem vai mudar aquela situação? Você tem Deus? Então a pedra já foi removida. A situação já foi transformada. Você serve um Deus que não perde batalha. Mas você tem que deixar essa roupa se revestir no teu espírito. Hoje a passagem bíblica que está na minha mente desde amanhã é que Deus não nos dá o espírito de covardia. Só veste uma roupa de guerra quem quer ir para a guerra. Só veste uma armadura quem quer ir para a guerra. Quem quer ir para a batalha. Quem não tem coragem de puxar um gatilho, nem põe a mão em uma arma. As batalhas foram feitas para os valentes. Lembra de Gideão? Os covardes, voltem para casa. O que nós queremos mostrar? Elas tinham um propósito. Nós queremos chegar ao corpo do Senhor. Mas tem uma pedra na frente. Nós não podemos remover. Meu irmão, aquilo que você não pode, Deus pode. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não chamou super-homens para a sua obra, chamou servos. E digo mais, os mais inúteis, aqueles que estavam mais mergulhados no lamaçal, porque Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entende? E ele diz assim, eu era um abortivo no meio do caminho e Cristo se manifestou a mim. Então, elas diziam, mas quem vai remover aquela pedra? Olhando, viram que a pedra já estava removida e era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas não queriam entrar no túmulo? Não queriam entrar no túmulo? Queriam, elas queriam entrar no túmulo. Quando entraram, Deus não preparou para você o que os seus olhos querem ver. Deus não preparou para você o que os seus olhos querem ver. Entraram no túmulo, cadê Jesus morto? Não. Você tem que ver aquilo que Deus preparou para você. Entende, irmão? Esse é o segredo. Muitos estão dizendo para Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Estão botando um monte de lista diante de Deus. Ele não tem preparado para você o que a sua lista diz. Ele não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Aleluia. Não faça lista para Deus, aceite a lista dEle. Elas chegaram então, eu quero ver um cadáver. Não, não tem cadáver. Tem alguém glorioso, ressurreto dentre os mortos. Tem alguém com poder e glória. Então não se guie pelas suas concepções e não deixe que os teus olhos te assassinem e te traiam. Não queira ver o que os teus olhos se agradam. Queira ver o que Ele projetou para ser visto. O projeto é dele, Ele é artífice e construtor. Ele faz, desfaz, faz o que lhe apraz. Ninguém ousa dar-lhe ordem, Ele não recebe ordem de homens. Então lá estão elas. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Por que você está surpreso com aquilo que Deus disse que fará? É o caso delas. Ficaram surpreendidas. Ora, mas Ele não disse, eu ressuscitarei ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Deus não fará nada sem revelar aos seus servos, os seus santos, aos profetas. E todos nós somos profetas. Cada um à sua maneira, mas todos nós anunciamos que Jesus voltará. Isto é a maior profecia de todos os tempos. Esta é a maior profecia de todos os tempos. Quando você mostra o caminho da vida e o caminho da morte para alguém, você é um profeta, você está falando em nome do Senhor.
Pregar o Evangelho é a maior profecia de todos os tempos. Visões, revelações, isto é abaixo da palavra. Quem prega a palavra está acima de quem tem visões. Nem se compara. João Batista, dos nascidos de mulher. Qual foi a visão de João Batista? Foi só uma. Amém? O Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. Era um sinal que Deus tinha para ele. Não viu mais nada. Não tinha uma fila para ser curada por João Batista. Mas Jesus deixou um testemunho e olha, quantos de nós poderão alcançar aquela palavra um dia? Mas não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos nos gastar e deixar gastar pelo Evangelho. Então, ficaram surpreendidas e atemorizadas com aquilo que deveriam estar esperando. E quando vissem a pedra removida, o ânimo já tinha que ter brotado muito mais forte. É o terceiro dia, a pedra está removida, vamos lá! E receberiam a notícia gloriosa. E diriam, nós já estávamos esperando esta notícia. É o que tinha que ter acontecido. Não fica surpresa. Por quê? Porque Deus não faz as coisas te pegando de surpresa. Você tem intimidade com Deus? Se você tem intimidade com Deus, antes dele fazer alguma coisa, ele te conta. Conta ou não conta? Conta! Antes dele fazer alguma coisa, ele te cochicha no teu ouvido. Isso é intimidade com Deus. São pegos de surpresa os que não estão andando com Deus. Deus fala de tantas maneiras, sonhos, visões, revelações pela palavra, e sei lá quantas maneiras Deus fala. A Bíblia diz que é a multiforme operação de Deus. Como é que ele está fazendo coisas e eu não sei de nada? Só se eu não for amigo dele. Lembra o que Deus disse para Abraão? Ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Porque Abraão foi chamado de quê? Amigo de Deus. Íntimo. Por isso, Deus diz quando se manifesta, ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Aqui, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Muitas pessoas estão querendo ver para crer, estão querendo provas e mais provas. Ali, a prova não era ver Cristo ressuscitado, a prova era ver o lugar vazio, totalmente às avessas, totalmente contrário. O que elas esperavam era ver um Cristo ressuscitado, se é que esperavam vê-lo, ressurreto, se ele tinha ressuscitado realmente, elas esperavam ver, mas elas tinham que crer sem ter visto. O anjo disse assim, olha o lugar, não disse, olha ele ressurreto, olha o lugar. Meu irmão, serve para você isso como prova? Isso te serve? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Te serve um lugar vazio como prova de que ele ressuscitou? Serve porque você tem um amigo chamado Espírito Santo. Aleluia. Serve sim. Aleluia. Claro que serve. E aí, o lugar, olha aí, está vazio. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Segue a palavra. Não se preocupe se os sinais não são de acordo com o que você pensa. Não te preocupe se os teus olhos não contemplaram aquilo que você imaginava.
Te preocupe se chegou uma palavra e você sabe discernir que ela vem de Deus ao teu espírito e ela te dá a direção. Então, o anjo não deu nada de sinal a não ser um lugar vazio e disse assim: olha, quer encontrar com ele? É lá na Galileia. Mas eu pensei que eu fosse achá-lo nesse túmulo. Não, os planos de Deus não são os nossos. Ele não queria se manifestar no túmulo, ele queria se manifestar na Galileia. E aí seguiu. E aqui ele vai dizer: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Ué? Mas ele disse: vai lá e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Elas não disseram a ninguém. Às vezes, o impacto da revelação é tão forte que causa isso, assombro, medo. Lembra de Daniel? Ficou assombrado, ficou com medo, ficou enfermo 3 dias, diz a palavra, que ele durante 3 dias ficou fora de si, adoeceu pelo impacto da revelação. Mas, irmão, chega uma hora que o impacto da revelação não tem mais que te assombrar. Isto é crescimento espiritual, caminhada, intimidade com Deus. E não importa o que venha pela frente, Deus já mostrou, Deus já revelou, Deus já te preparou, já tomou os teus sentimentos na mão dele, não tem temor, não tem mais medo, acabou a história, é o que é e acabou. Crescimento, estabilidade espiritual. Elas, além de receber tudo aquilo, saíram quietinhas. Aí só cochichavam elas mesmas. Poxa, viu? Ressuscitou. Poxa, viu? Ressuscitou. Poxa, viu? Até que alguém de repente foi lá, chorou no túmulo, e aí recebeu a coragem e foi realmente anunciar. Mas este episódio aqui fica numa pobreza danada. Agora tem um detalhe que diz aqui: fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro. Por quê? Porque contemplaram algo que não estava no seu script receber. Elas queriam entrar naquele túmulo e ver Jesus morto. Irmão, aí eu quero entrar contigo. Você está pronto para receber o que de Deus? Que tipo de manifestação? Que tipo de revelação? O que o Espírito Santo tem tratado contigo na intimidade, se é que você tem parado na presença de Deus e perguntado: Senhor, o que tu tens na minha vida? Que obra o Senhor tem comigo? Vou para a direita, vou para a esquerda? Que caminho eu sigo? O que eu sou diante do Senhor? Porque quando você se olha no espelho, você acha que é alguma coisa. Mas quando Deus te olha, Ele vê o que realmente você é. Não seja, irmão, não tente ser e se apresentar como aquilo que você pensa que é. Deixe que Deus te apresente como aquilo que Ele sabe que você é. Muitos estão se enrolando por isso. Você está pronto para receber de Deus claramente o que você é realmente diante dEle? Quantas pessoas: eu quero ser isso, quero ser aquilo outro, e nunca serão nada dessas suas expectativas, porque elas não estão no projeto de Deus. Deus tem outros planos, mas as pessoas não estão prontas para receber aquilo que Deus quer que elas realmente sejam. Elas estão mergulhadas, estão lutando para ser o que elas acham que tem que ser. Eu quero ser um professor, mas Deus não quer. Eu quero ser um evangelista, Deus não quer. Eu quero ser um pastor, mas Deus não quer. E as pessoas estão lutando para ser aquilo que Deus não projetou para elas. O lugar mais glorioso para a sua vida, meu irmão, é o centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus não é o que você e eu pensamos, é o que Ele determina. E aqui, fugiram, assombradas,
atemorizadas de medo, nada disseram a ninguém. Ora, elas não tinham que ter assombro, não tinham que ter medo. Ele disse que ressuscitou o terceiro dia. Ali na porta daquele túmulo, naquele terceiro dia, deveriam estar todos os seus discípulos dormindo lá. Entende, irmão? Que na hora H dos fatos é que a gente vê quem é quem. E que se não fosse a misericórdia de Deus, muitos seriam consumidos. Cadê os discípulos? Ele falou que ressuscitaria o terceiro dia. Cadê Pedro? Estava escondido. Cadê Tiago? Sei lá para onde foi. Tomé foi até para outra cidade. Teve 2 lá que pegou o caminho de Emaús. Preferiram andar dias no deserto do que esperar. Quando iam pelo caminho conversando, Jesus se apresenta de forma diferente. Não sabe o que aconteceu com Jesus? Nós achávamos que ele redimiria Israel. Mas hoje é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Tem umas mulheres lá que foram no sepulcro e dizem que ele vive. Sabe por que eles não acreditaram nas mulheres? Não é só porque eles eram incrédulos, não, e deixaram a palavra de lado. É porque elas também ficaram atemorizadas e não falaram com convicção. Tem umas mulheres lá que dizem que ele vive, mas nós não estamos acreditando nisso, não. Ao terceiro dia, é o dia da manifestação do Todo-Poderoso. O milênio é agora. É o que tem que ser, ou você não será mais nada. É agora, neste terceiro milênio, no começo, no raiar, no despontar da manhã, é agora que a glória de Deus tem que se manifestar. É tudo ou nada. É machado na raiz da árvore, ou produz bom fruto, ou não tem mais jeito. É agora. E elas, com assombro, seguiram o caminho delas. Você está pronto para contemplar um anjo dentro do teu quarto? Ou isso te deixará assombrado? Você está pronto para uma experiência de arrebatamento? Isso vai mudar a sua vida. Eu tive a minha. Você está pronto para uma experiência transcendental, anormal? Você está pronto para aquilo que nem Paulo falou? Eu conheço um homem que não sei se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que o homem não é digno falar. Você está pronto? Você está pronto para ter uma intimidade com Deus como ninguém teve? Você está pronto para que Deus realmente conte com a sua vida de uma maneira que ninguém entenda? É isso que Deus quer de você. Que você esteja pronto para que Ele se manifeste, mas elas não estavam prontas. Quando viram um anjo sentadinho, falando mansamente, elas ficaram assombradas e atemorizadas. Não tinha condição de receber mais nada. Quando saíram dali, olha, ninguém nem creu nelas. Elas tinham mais medo do que convicção. E é isto que eu quero encerrar nesta hora. Tem muita gente que diz: Deus se manifesta na minha vida, mas isso é da boca para fora, porque tem até medo da manifestação de Deus. Tem gente que diz: Deus, tu é meu pai, mas só vê Deus como um carrasco, nunca vai saber o que é intimidade com Deus. Entende, irmão? Está entendendo? Tem gente que: Deus, eu te quero, mas o tempo de intimidade com Deus é zero. O tempo de estudo da Escritura é zero. Não vai ter Deus nunca. Muita gente está dizendo: eu queria tanto ter uma experiência com Deus, mas é da boca para fora. Porque da boca para dentro ainda tem muito medo de Deus. Ainda não descobriu que Deus lhe ama. Vive isso como um slogan, mas não tem essa intimidade, não tem essa convicção. Não descobriu que Deus é seu pai e o quer tomar nos braços, ainda não descobriu. E se você não conhece essa parte de Deus, você não vai ter intimidade com Deus. Aleluia. Tem muita gente que pensa que Deus só está com o chicote na mão. Ele tem justiça, mas a sua balança tem amor. Amor para os seus filhos, para os filhos da obediência, que Jesus Cristo morreu para isso. Então, meu irmão, você quer intimidade com Deus?
Ou as suas horas de trabalho têm sido tantas que você não consegue parar para fazer uma oração? Se você não consegue parar para fazer uma oração, reveja os seus conceitos, o seu tempo, os seus valores. Porque, já falei, já começamos a noite e ainda não adentramos a meia-noite. E se a situação já está preta por aqui, imagina daqui a pouco. Daqui a 10 anos, meu irmão, você não tem nem ideia do que nós estamos fazendo nessa terra. Daqui a 10 anos a coisa vai ferver de tal maneira que se você não tiver uma experiência com Deus, você não permanecerá neste ministério, nem com a visão dele. Entenda isso, compreenda isso. Vá no profundo da intimidade com Deus, é questão de sobrevivência. Você precisa de experiência. Você já poderia orar e dizer: Senhor, eu quero ter uma experiência de arrebatamento. Senhor, eu quero ter uma experiência de contemplar um anjo. Eu quero ter uma experiência de ouvir a tua voz. Eu quero ter a multiforme operação do Espírito sobre a minha vida. Por quê? Elas estavam apenas com temor e assombro. Tiveram essa manifestação. E aí? Parou por aí? Não. O Evangelho tem muito mais. Se você não espera ser guiado pelo que os seus olhos veem, Deus te surpreenderá. Mas ele antes já tinha falado. Ao terceiro dia, você tem promessa de Deus? Como você espera que ele cumpra essas promessas? De acordo com aquilo que seus olhos aguardam? Elas tinham uma promessa. Ao terceiro dia, ressuscitarei. Elas sabiam desta promessa. Mas quando elas foram no sepulcro, elas não esperaram que Deus operasse de acordo com aquilo que ele queria. Elas esperaram contemplar Jesus ali e de repente levantar na frente delas, eu não sei, alguma coisa, mas o que elas viram lhes deixaram assombradas. Elas queriam ver algo que não era projeto de Deus. Então, assim, você deve também atentar para a realidade da sua vida espiritual. Deus não vai operar de acordo com aquilo que você pensa. Ele quer que você entenda que ele vai operar de acordo com a sua maneira sobrenatural. Por que Israel foi rejeitado? Talvez quando Deus disse assim: olha, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Israel esperava apenas que nascesse no meio, que surgisse no meio de Jerusalém um homem. Porque virgem, a cidade de Jerusalém era chamada assim. Mas Deus fez aquilo que ninguém imaginou. Fez realmente uma mulher virgem dar à luz. Ele operou além de qualquer expectativa. Em nenhum momento, nenhum dos escribas, nenhum dos fariseus, nenhum dos discípulos de Jesus se preocuparam em saber quem é tua mãe. Nós queremos perguntar se quando você nasceu ela era virgem. Por quê? Porque ninguém esperava aquela manifestação. Eles entenderam a palavra de forma errada. Então, querido, não entenda, não espere que Deus opere de acordo com aquilo que você pensa. Você pode perder a bênção. Amém. O Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.